Capítulo 160 – Confronto. Roland já havia corrigido projetos para a bala do revólver há muito tempo. Afinal de contas, balas de chumbo circulares e pólvora solta eram um arranjo simplesmente arcaico demais. Levando em conta a capacidade de processamento de Ana, deveria ser viável para ela fabricar diretamente a casca para a munição. O problema era que não existia um primer confiável que pudesse acender o cartucho da bala que estava cheia de pó preto. A camada externa da munição era geralmente feita de mercúrio fulminado, que era muito sensível a impactos. Quando o pino de disparo foi puxado e atingiu a base da bala, o fulminato de mercúrio se inflamaria, o que inflamaria o pó preto, ejetando a bala da câmara. Era uma pena que, mesmo depois de quebrar a cabeça, ainda não conseguia se lembrar das matérias-primas necessárias para o fulminato de mercúrio. De um ponto de vista literal, ele definitivamente precisaria de ácido nítrico e mercúrio. No entanto, se ele olhasse para o resultado da equação química que havia anotado, ficou claro que essas duas substâncias produziriam apenas ácido nítrico juntas. Além disso, conhecer as matérias-primas não era igual a ter uma produção suave de produtos utilizáveis. Roland ainda teria que descobrir a concentração correta e a temperatura para o processo reativo, e se ele ainda precisava adicionar outro catalisador ou não adicionar um, também era um ponto crucial que ele tinha que descobrir antes de terminar o produto. Além disso, por causa das propriedades sensíveis do mercúrio, fabricá-lo era considerado um processo muito perigoso e, se explodisse, poderia facilmente perder alguns dedos, de modo que Roland tinha medo de experimentá-lo pessoalmente. Assim, Roland teve que se contentar com a segunda melhor opção, usando um estojo de munição de metal, mas mantendo a antiga ignição de pederneira, o que exigiria que a faísca pudesse entrar no interior do estojo de munição para acender a pólvora. Portanto, ele teve que deixar um buraco no fundo do estojo de munição, mas ele ainda tinha que encontrar um método que impedisse o vazamento de pó preto. Obviamente, esses dois pontos eram contraditórios. Quanto maior a abertura, mais rápido o vazamento de pólvora. No entanto, se a abertura é muito pequena, seria muito difícil para a faísca acender a pólvora. Ele precisava de algo que permitisse que a faísca acendesse o pó, ao mesmo tempo em que bloqueava o buraco, para evitar o vazamento de pólvora. Roland primeiro pensou que era coloxolin, que também era conhecido como nitrocelulose. Era também uma das poucas substâncias químicas que ele ainda lembrava e também podia ser usado para armas porque tinha um método de produção tão simples. O algodão tinha apenas de ser embebido em dois tipos fortes de ácidos. Os dois ácidos que usavam eram o ácido sulfúrico e o ácido nítrico comumente disponíveis, e não haveria nenhum perigo envolvido em produzi-los. Mesmo que ele ainda quisesse esperar o esperançoso em breve, chegando ao alquimista, mas agora, onde ele tinha o prazo de 7 dias, ele decidiu arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Pegando a pena, Roland começou a escrever a ideia que já tinha em mente por um bom tempo. O primeiro ingrediente de que ele precisava era de algodão, e os melhores fios de algodão eram os que não eram tecidos ou tingidos, e era exatamente esse tipo que ele trouxera de volta de sua visita ao castelo do Duque, e que agora estava se acumulando dentro dos armazéns do seu castelo. O fio de algodão precisava ser desnatado. Caso contrário, a graxa presa à sua superfície impediria a nitrificação. Ele já estava familiarizado com o material necessário para remover o óleo, era hidróxido de sódio, que também era comumente conhecido como soda cáustica. Ao mesmo tempo, era também uma das matérias-primas necessárias para fazer sabão. Para produzir sabão, era preciso adicionar gordura ou soda cáustica e depois mexê-lo até ficar sólido. Depois disso, poderia ser usado como sabão de lavagem. Mas Roland tem estado muito ocupado desenvolvendo a tecnologia industrial e agrícola e defendendo a fronteira contra inimigos estrangeiros, que não encontrou tempo para inventar tais mercadorias. Quanto a como ele deveria produzir soda cáustica, o método mais simples provavelmente seria a eletrólise da água salgada.
Então, o príncipe descobriu que, para criar os novos tipos de balas, ele primeiro teve que desenvolver um gerador de corrente contínua. Cinzas caminhavam ao longo do rio Xixui, sentindo-se um pouco deprimidas. Já que as outras bruxas sabiam que ela tinha, vieram à cidade fronteiriça para trazer as bruxas da Associação de Cooperação das Bruxas. A atitude delas em relação a ela esfriara muito, e não havia mais nenhum sinal da recepção calorosa que recebera na noite anterior. Além disso, ela também notou que a maioria das bruxas estava praticando suas habilidades no quintal do castelo, o que mostrava que Rulan também havia encontrado uma maneira de evitar o sofrimento da mordida demoníaca. Originalmente, Ashes queria usar essa peça vital de inteligência para mostrar sua boa vontade às outras bruxas, mas seu plano foi inesperadamente destruído desde o início. Então, além de dizer-lhes as desvantagens e vantagens de deixar Bordestovo, ela não tinha quase nada mais para persuadi-los a se mudarem. O que surpreendeu Ashes foi o mais, embora a aparência de Roland Wimbledon tivesse mudado muito pouco desde a última vez que o viu, cada gesto dele continha agora um temperamento indescritível, completamente fora de sintonia com a imagem que ele considerava um dandy. Como isso poderia ser? Anteriormente, ele pertencia definitivamente à classe incompetente. Durante os compromissos de negócios, ele sempre pensava primeiro em encontrar uma maneira de escapar, em nunca defender os outros, e mesmo que o problema fosse claramente causado por ele também estava com muito medo de assumir qualquer responsabilidade. Naquela época, quando ele pensava em importuná-la, ela só precisava lançar-lhe um olhar de ódio, para fazê-lo cair no chão em pânico. Mas ela ouviu depois de Tilly, que ele alegara que ele havia caído acidentalmente, e que a quinta princesa era a culpada por isso. Afinal, por que ela acharia uma mulher tão feia como uma guarda? A partir de então, a visão de Ashes do quarto príncipe caiu para o menor ranking de possibilidades. Anteriormente, ela acreditava que tal tipo de pessoa seria fácil para ela lidar, mas durante a negociação de hoje ela falhou totalmente em ganhar a vantagem. Especialmente quando o outro lado sugeria uma competição cara a cara, ela descobrira que sua ameaça de usar a força militar não funcionava mais, já que o outro lado não havia pensado em fugir. Em vez disso, pode até ter tido o efeito oposto completo. Se ela o tivesse ameaçado naquele momento pessoalmente, além de reduzir a impressão positiva que a bruxa tinha dela, não teria outros resultados. Ashes suspirou. Se ela pudesse ser tão inteligente quanto Tilly, todos os problemas que apareceram antes dela poderiam ter sido resolvidos sem problemas. No momento em que ela encontrou uma situação como essa, ela certamente teria sido capaz de encontrar uma solução para isso, certo? Se ela não quisesse ajudar Tilly o máximo possível, Ashes realmente teria levado o próximo navio para Silver City e também deixaria o reino de Greyscale o mais rápido possível. Inconscientemente, ela já havia deixado a área da cidade. Ela não podia mais ver aquele campo de trigo verde do outro lado do rio, mas estava olhando para a floresta não reclamada. Quando Ashes já estava pronta para voltar, de repente ela sentiu a flutuação da magia atrás dela. Subconscientemente virou a cabeça. Ela mal podia ver uma faca indo em direção à sua bochecha, aproveitando seu movimento horizontal. A flutuação mágica havia se transformado em uma onda crescente, e de repente, Ashes sentiu uma dor penetrante vindo de sua bochecha. Os movimentos sistemáticos e lógicos da outra pessoa claramente não eram nada como se esperaria vir de uma pessoa comum. Cinzas não hesitou mais, abandonando completamente sua atitude passiva, concentrando-se em evitar que a adaga viesse pela frente, colocou toda a sua força em um pé e catapultou para fora do caminho. No entanto, o outro lado simplesmente desapareceu no ar, e em um piscar de olhos, ela já havia aparecido atrás de si, deixando Ashes totalmente incapaz de seguir o movimento de seu oponente. Ela sacou a espada e girou em círculo, virando tão rápido que ela criou um som de assobio com a espada, fazendo com que uma grande quantidade de poeira se levantasse do chão.
Este ataque dela não tinha áreas mortas e foi capaz de pegar qualquer tipo de ameaça, mas na frente deste inimigo desconhecido que ela estava enfrentando, até mesmo este ataque complicado dela terminou em completo fracasso. Quando suas espadas varreram a posição anterior do atacante, não havia nada para ser tocado. Isso é ruim, ela pensou consigo mesma, forçando todos os músculos de seu corpo, pronta para reagir à próxima rodada de ataques do outro lado, mas a sombra simplesmente desapareceu na frente dela. A poeira baixou lentamente, enquanto a pessoa aparecia novamente perto de Ashes, brincando com a adaga que ela segurava na mão. Era Nightingale. Eu devo ver isso como um aviso. Ashes franziu a testa. Claro que não, disse Nightingale, colocando a adaga de volta na cintura. Eu só queria ver a força de um extraordinário. Você tem certeza? Foi mais como, você acha que eu iria forçá-lo a deixar Bordestovan rapidamente ou, caso contrário, eu não ficaria educado com você? Nightingale a interrompeu. Se esse fosse o caso, qual seria a diferença entre Cara e eu? Cara? Porque ela mencionaria o ex-líder da Vitch Cooperation Association? Ashes se perguntou em confusão. Você pode ter certeza de que eu não vou impedi-lo de se aproximar de nenhuma das minhas irmãs, e se alguém estiver disposto a sair com você, não acho que Sua Alteza Real deterá. Eu certamente não iria. Nightingale fez uma pausa, mas se você ameaçar ferir Sua Alteza, eu garanto a você que da próxima vez eu não vou mais ser apunhalada ao seu lado. Aqui ela sorriu e então desapareceu a rarefeito. Aproveite seu tempo na cidade fronteiriça. Com certeza, você ainda me avisou. Ashes balançou a cabeça.